Oi, pessoal, eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e nós vamos estudar hoje o gênero biografia. Então, gente, o que é uma biografia? A biografia é um tipo de texto que vai narrar a história da vida de alguém. A palavra biografia é composta por dois termos de origem grega. O primeiro, bio, que significa vida, e grafia, que significa escrita. Daí, então, o conceito do gênero, né, que é a escrita sobre a vida de alguém. Quais são as características do gênero? Vamos ver? É um gênero narrativo. Esse texto vai ser narrado em terceira pessoa, né? Porque alguém vai contar a história de outra pessoa. Tem uma ordem cronológica dos fatos, então é muito importante, muito interessante que se faça, por exemplo, uma linha do tempo, né, da vida dessa pessoa. Esse conjunto de informações, ele vai conter, né, os fatos também mais importantes da vida de alguém. Relato de fatos marcantes, né, como eu já falei. O uso de pronomes pessoais e possessivos, tá certo? Os pronomes pessoais, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, são os pessoais do caso reto. E possessivos, né, gente? Recapitulando aqui, são aqueles que indicam posse. Então, meu, minha, seu, sua, teu, tua, tá certo? Uso de marcadores temporais. Então, assim, na infância, na adolescência, naquela época, o predomínio de verbos no pretérito, né, o pretérito no passado, e a verossimilhança dos fatos narrados. Verossimilhança é, na verdade, fatos que tenham muita semelhança, né, ou ocasiões que tragam essa veracidade dos fatos. Como fazer uma biografia? Então, antes de mais nada, é necessário fazer uma pesquisa sobre a vida dessa pessoa, a qual vai ser escrita a biografia. Pesquisar, coletar materiais são essenciais para que o texto tenha mais propriedade ainda e seja interessante para o leitor. Além disso, se for possível, entrevistar a pessoa ou algum membro da família torna ainda mais verossímil as informações relatadas no texto. Nesse caso, você também pode incluir frases da própria pessoa ou de alguém falando sobre ela. No entanto, se for citar alguma fala de alguém, você deve colocar entre aspas e o texto tem que estar em itálico, tá certo? Então, vamos dar um exemplo aqui. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, ria, dance, chore e viva intensamente cada momento da sua vida, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Essa fala é de Charlie Chaplin, né, que foi um grande cineasta, né, um grande personagem do cinema, tá certo? E aí eu trouxe aqui a fala dele, perceba que está entre aspas e a letra está em itálico. Porque toda vez que a gente vai fazer uma biografia e a gente coloca uma citação da fala de alguém ou alguém falando sobre essa pessoa, tem que estar nesse formato, entre aspas, porque é uma citação, e em itálico. Colocar também dados como data de nascimento e morte, as principais contribuições, as invenções, a vida pessoal, casamento, filhos, são informações importantes e devem aparecer numa biografia. Além disso, você pode também acrescentar imagens, que vai tornar mais interessante o seu trabalho. Feito isso, você deve escrever um texto e que pode ter um título com somente o nome da pessoa, né? Lá, biografia de Charlie Chaplin, ou ainda incluir uma característica marcante da pessoa, por exemplo, Charlie Chaplin, o gênio do cinema. O texto deve seguir uma ordem cronológica de fatos que aconteceram na vida dessa pessoa. Então, você pode incluir seções para dividir o texto em partes. A gente trouxe um exemplo aqui. O nascimento, os principais fatos,
as obras, a morte e as curiosidades. Então, é importante construir uma linha do tempo da vida da pessoa que está sendo, na verdade, escrita, narrada na sua biografia. Isso tudo vai a seu critério, é claro, seguindo as indicações do seu professor. Por fim, você deve realizar uma revisão do texto. Uma boa ideia é ler o texto em voz alta, né? E analisar se tudo está coerente, se possui erros gramaticais ou mesmo palavras repetidas. Nesse caso, elas podem ser substituídas por sinônimos, que são palavras que têm o mesmo sentido. Gente, como a gente está falando de biografia, né, eu achei importante a gente falar também da autobiografia, porque é um gênero bastante parecido, só que com uma diferença bem peculiar. Ainda que ambas, né, tanto a biografia quanto a autobiografia, reúnam as principais características da vida de alguém, a autobiografia, né, ela é escrita pela própria pessoa. Assim, a própria pessoa, né, vai narrar fatos sobre a sua vida pessoal. Note que ambas são gêneros literários narrativos. Só que a biografia é alguém que escreve sobre a vida de uma pessoa e a autobiografia é a própria pessoa escrevendo sobre ela. Podemos citar alguns exemplos notórios aqui de autobiografia, né? Como o Diário de Anne Frank, por exemplo, que é um livro que foi depois adaptado para o cinema. E temos também a mini biografia, tá bom, pessoal? Então vamos ver. Como o próprio nome indica, a mini biografia é um tipo de biografia mais concisa, né? Mais sintética, ou seja, ela é mais é uma síntese, é um resumo, tá? Nela são apresentados somente os aspectos mais relevantes da vida de alguém, como os fatos mais marcantes, as obras e as principais contribuições. Um exemplo de mini-biografia são aqueles textos escritos nas partes internas das capas dos livros, lembram? Os quais falam brevemente sobre a vida do escritor. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo, né, de uma biografia que achei interessante, que é a biografia de Monteiro Lobato. Então, vamos ver como é esse gênero, esse texto escrito, nas suas características e na sua estrutura. Então, vem aqui, ó, Monteiro Lobato, aí vem o ano de nascimento e o ano de morte, e fala sobre ele, tá? Foi um escritor e editor brasileiro pré-modernista, considerado um dos maiores autores das histórias infantis. Suas obras mais conhecidas, né? Sua obra mais conhecida é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é composta por 23 volumes. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882 e desde menino já mostrava seu temperamento irrequieto. Com 13 anos, foi estudar em São Paulo, registrado como José Renato Monteiro Lobato. Resolveu mudar de nome, pois queria usar a bengala de seu pai, que havia falecido em 1898. A bengala tinha as iniciais JBML gravadas no topo do castão, que é onde se põe a mão ali na bengala, tá certo? Então, assim, ele mudou o nome e passou a se chamar José Bento, para que as iniciais ficassem iguais às do pai. Em 1904, formou-se em Direito na Faculdade de São Paulo e nesse momento, nesse ano, né, ele voltou para Taubaté, onde conheceu Maria Pureza Natividade, com quem se casou um ano depois de ser nomeado promotor público na cidade de Areias, em 1907. Nessa época, pintava e escrevia artigos para os jornais do Rio, Santos e São Paulo. Mais tarde, então, escreveu Cidades Mortas, livro que retrata a agonia da cidade quase abandonada. Permaneceu em Areias até 1911, quando morreu seu avô, o Visconde de Tremembé, deixando-lhe de herança uma fazenda em Taubaté, para onde ele se mudou. Em 1917, vendeu a fazenda e mudou-se para Caçapava.
Nessa época, dedicou-se definitivamente à literatura e fundou a revista Paraíba, fechada em seguida. Mudou-se para São Paulo, colaborou com a Revista do Brasil, transformando-a em um núcleo de defesa da cultura nacional. Fundou a gráfica Monteiro Lobato, que foi encerrada em 1924. A Companhia Editora Nacional vende sua parte em 1927 e funda a Editora Brasiliense em sociedade com alguns amigos. Nesse mesmo ano, foi nomeado Adjunto Comercial do Brasil em Nova York, no governo de Washington Luiz. Então, gente, perceba aqui que existe uma linha do tempo. Existe, na verdade, uma ordem cronológica dos fatos. Existe também uma narrativa sobre a vida do autor. Quem foi ele, né? E até a sua intimidade, como casamento e filhos. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.